E se eu te dissesse que, em apenas algumas horas, a tecnologia que sustenta o nosso mundo moderno poderia simplesmente parar? Satélites apagados, aviões sem comunicação, cidades inteiras no escuro, sistemas bancários fora do ar e a internet global, silenciosa. Prepare-se para investigar os mistérios mais curiosos, os casos mais estranhos, e as histórias que ninguém teve coragem de contar. Você está entrando no território do detetive do incomum. Aqui, cada detalhe pode esconder um segredo. Parece cena de filme apocalíptico, né? Mas isso quase aconteceu. Em 1859, a Terra foi atingida pela maior tempestade solar já registrada, e se um evento igual acontecer hoje, o impacto pode ser inimaginável. Hoje, você vai conhecer a história do evento Carrington, o dia em que o Sol mostrou todo o seu poder. O século XIX era uma época de grandes descobertas. A eletricidade começava a ser usada de forma prática, principalmente nos telégrafos, que eram a internet daquela era. Com eles, mensagens que antes levavam dias podiam ser transmitidas em minutos por cabos metálicos. Os jornais noticiavam avanços científicos, impérios cresciam, e ninguém imaginava que algo vindo do espaço poderia afetar suas vidas de forma tão direta. Foi nesse contexto, em uma manhã tranquila de 1º de setembro de 1859, que um astrônomo amador inglês chamado Richard Carrington observava o Sol como fazia rotineiramente. Ele era conhecido por estudar manchas solares, regiões mais escuras e frias na superfície solar que indicam atividade intensa. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. De repente, Carrington viu um clarão brilhante atravessando a superfície do Sol. Ele mal sabia que estava testemunhando o início de um dos fenômenos mais impressionantes e perigosos da história moderna. O que Carrington presenciou foi uma erupção solar colossal. Essa explosão liberou uma quantidade gigantesca de energia, lançando uma ejeção de massa coronal, uma nuvem de plasma e partículas eletricamente carregadas, diretamente em direção à Terra. Normalmente, esse tipo de ejeção leva de 2 a 3 dias para chegar até nós. Mas essa foi tão poderosa que atingiu o nosso planeta em menos de 18 horas. Quando essa tempestade magnética chegou, ela encontrou a magnetosfera da Terra, uma espécie de escudo natural formado pelo campo magnético do planeta. Esse escudo costuma proteger a superfície da maior parte dessas partículas. Mas naquela noite, o impacto foi tão forte que o campo magnético da Terra foi literalmente sacudido. Linhas de telégrafo começaram a falhar em todo o mundo. Operadores relataram choques elétricos ao tocar nos equipamentos. Cabos pegavam fogo espontaneamente. E mesmo com os sistemas desligados, mensagens continuavam sendo transmitidas, movidas unicamente pela eletricidade gerada pela própria tempestade geomagnética. Enquanto isso, o céu noturno se transformava em um espetáculo jamais visto. Auroras coloridas normalmente visíveis apenas perto dos polos, invadiram os céus do mundo inteiro. Na América do Norte, relatos contam que as luzes eram tão intensas que as pessoas conseguiam ler jornais à noite, sem velas ou lâmpadas. No Caribe, onde nunca se havia visto uma aurora, os habitantes ficaram em choque diante do espetáculo luminoso. Mineiros nos Estados Unidos acordaram no meio da madrugada achando que era amanhecer e foram trabalhar, enganados pela intensidade da luz. Era como se a noite tivesse sido substituída por uma aurora sobrenatural. Agora, imagine o que aconteceria se um evento assim ocorresse nos dias de hoje. Nossa sociedade depende de tecnologia para absolutamente tudo: energia, transporte, comunicação, segurança, finanças. Satélites seriam danificados ou destruídos, afetando GPS, telecomunicações e até transações bancárias. As redes elétricas interligadas poderiam sofrer falhas em cascata, resultando em apagões continentais que durariam semanas ou meses. A NASA estima que o custo global de uma tempestade solar semelhante à de 1859 poderia ultrapassar 2 trilhões de dólares apenas no primeiro ano, com anos de recuperação completa. E o mais assustador, essas tempestades não são raras. Elas acontecem em diferentes intensidades, e os cientistas afirmam que é apenas uma questão de tempo até que uma de grande escala volte a ocorrer. O Sol segue seu ciclo de atividade, e nós, continuamos dependentes e vulneráveis. O evento Carrington foi um lembrete poderoso de que, apesar de toda a nossa tecnologia, a natureza ainda detém o controle real. Hoje, cientistas monitoram constantemente a atividade solar para tentar prever esses fenômenos, mas a verdade é que, se algo assim acontecer de novo, nenhum país estará totalmente preparado. E você? Acha que sobreviveríamos a uma tempestade solar moderna? Comenta aí embaixo, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para mais histórias incríveis sobre ciência, mistérios e curiosidades do nosso universo.